Tá bom. Bom, gente, boa tarde a todos. Vamos começar uma nova e árdua, né, um novo e árduo momento, né, porque eu até acho condiciono como um momento difícil, porque a família 2000 era um desafio, até por ser novidade, mas era uma coisa que a gente tinha um balão de ensaio vindo das empresas, né. E esse momento 4.000 aí, vamos assim dizer, é uma coisa que é novidade não só pra gente, administração pública, né, como também para as empresas privadas, porque está começando igual para todo mundo. E não existe ainda nenhum ambiente ainda no ECAC. O que eu vou apresentar para vocês na última apresentação, acho que alguns aqui participaram, eu aproveitei lá, como eu, né, assisti um pouquinho, né, porque eu passei por um momento difícil exatamente naquela semana de ter um problema aí familiar, mas depois eu baixei a apresentação do Cláudio lá com o pessoal da do Ministério do Orçamento e Gestão, e aí eu fui e printei as telas, né, e assim, escutei algumas vezes, então assim, é muito mais uma interpretação de algumas coisas, do que propriamente eu cravar tudo que está falado ali. Então assim, vai haver uma nova reunião, tem até o link aí no dia 20, às vésperas do Reinf, mas, assim, baseado também no layout, né, muito do que tá aí é o que está no layout, aí eu peguei as telas desse Reinf e fiz essa apresentação aí para vocês, para a gente não ficar sem o norte do que vai preencher. Eu vi que é bem diferente, assim, bem diferente não, mas é diferente do que vocês já preenchem, né, lá no Reinf da série 2000. Ele anda paralelo, ele não é integrado ao 2000, né, é um outro Reinf. Tem algumas informações diferentes do que a gente faz no CIAF, lembrando que hoje o CIAF ele não muda, né, o que vocês fazem lá no CIAF, né, do DDF-01 continua. A gente havia falado antes da questão da mudança da data do recolhimento, no momento, até por uma questão de financeiro, não se alterou, mas a gente sabe que para ano que vem vai haver essa necessidade, né? Até porque a gente não vai conseguir na DCTF fazer o fechamento, e é isso que a gente vai mais ou menos conversar, porque tem algumas mudanças um pouco sensíveis, né? Que a gente até já conversou, já fizemos várias reuniões internas, e assim, eu não sou o dono da última palavra, quero deixar claro aqui, mas, assim, a gente está num momento que a gente está muito na tentativa e erro, mas eu entendo, né, e aqui a gente é mais um lugar de discussão, que a gente vai ter que tomar algumas ações. Uma das coisas é o seu William, né, que é o nosso parceiro aí, para poder fazer aquela planilha, para que a gente possa ter uma informação, para que a gente, aqui na coordenação, faça o fechamento. E aí a gente desenvolveu uma ideia de planilha, onde a gente vai fazer esse encaminhamento posteriormente para vocês, baseado no que tem. Além disso, eu fiz um formulário no Forms, que ele é basicamente o que é essa tela do Reinf. Eu vou estar disponibilizando para vocês. Então, seria tipo um ambiente de teste, onde vocês podem brincar à vontade, preenchendo basicamente no que a gente vai falar aqui, uma vez que ainda não tem as telas do ECAC disponível. Então, vocês podem fazer o preenchimento para treinar, se tiver interesse. Não é uma coisa obrigatória, eu não vou corrigir nada, mas é para que vocês possam treinar e ter uma ideia de como vai funcionar. Então, assim, assim, a gente está fazendo tudo isso para poder tentar passar com menos trauma possível. Então, eu vou começar a passar aqui. Bom, Boa a- tarde, o, Carlão, tá?
Boa tarde. Desculpa, é que eu demorei um pouquinho a entrar, tá? Desculpa aí pelo meu atraso e boa tarde a todos aí. Tá bom, Luiz. Já dei uma sequência, tá bom? Para a gente não se atrasar e não perder tempo, tá bom, Lúcio? Ok, ok, pode ir, tranquilo. Bom, então, assim, o grupo onde a gente vai ter mais trabalho, assim, 98%, acho que das nossas atividades, vai ser o grupo 4020. Deixa eu ver, que eu acho que eu não sei se a caixinha é o grupo da família 4020, né? Aonde lida com pessoa jurídica, tanto de como é que eu vou lhe dizer? Tanto na aquisição de materiais como na aquisição de serviços. Tem também o de pessoa física, mas são aqueles que não são com relação de trabalho, como, por exemplo, aluguéis. Mas eu não vou hoje me ater muito a isso, porque eu não vi ninguém falar muito disso, assim, que eu digo que tenha essa demanda, e assim, a professora até comentou isso na apresentação dela, né, lá em fevereiro, quando ela deu o treinamento, e assim, como não foram apresentadas as telas oficiais do REINF, e a gente ainda não abriu o REINF de verdade, porque ele não está disponibilizado, foi só apresentado a tela do 40/20, eu não me ative muito a isso. Então, eu vou me concentrar apenas naquele que a gente tem o maior número de demandas, tá? Então, são enviadas as informações de pagamento, o 40/20, né? Crédito, entrega, o emprego de remessa pela fonte pagadora, beneficiário, pessoa jurídica, mesmo sem a retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação. O nosso grupo de natureza de rendimento de órgãos públicos, ele basicamente é o grupo de natureza de rendimento 17. Daqui a pouco a gente vai entrar mais a fundo sobre essa questão de natureza de rendimento, tá? O prazo de entrega do fechamento, no caso da gente aqui, onde a gente faz o evento correspondente ao 2099, é o prazo do dia 15, se antecipando, né, ao dia útil. Por isso que a gente pede aquele fechamento da planilha de vocês para a gente fechar das unidades um pouquinho antes, tá? Lembrando que nesse caso agora, que seria outubro, a gente tem a questão do feriado do dia 12 e dia 15 parece que cai no final de semana, né? E pode ser feito de forma centralizada ou descentralizada, descentralizada se a gente fosse administração direta, que não é o nosso caso. Os tributos que são os tributos de imposto de renda, contribuição social, COFINS e PINs de forma agregada, porque a gente recolhe de forma agregada, e a forma desagregada é quando a gente tem, como tem o caso dos Correios, né, ou da Embasa, lá o pessoal da Bahia, quando existe uma decisão judicial, ou outros casos que tenham decisão judicial, que é um outro assunto que a gente vai conversar ao longo do nosso papo de hoje. Aí é questão do processo judicial, né? Inclusive, inclusive informando os advogados que atuaram no mesmo, tem toda uma informação que é o que a gente vai conversar um pouquinho depois, que não ficar, esperamos que isso não fique a cargo da gente, a gente que eu digo, não vocês, tá? Isso aí eu vou pular porque eu não vou perder tempo. Bom, a tela do Reinf, vocês estão enxergando bem? Porque eu pedi para a gente, assim, eu baixei, isso é um print do celular que eu joguei para o Word e que agora a gente até fez um tratamento melhor na imagem. Eu só queria saber se vocês estão conseguindo enxergar, só queria um feedback, se alguém pode falar se está conseguindo mais ou menos enxergar um pouco melhor. Tá? Sim, tá tranquilo, tá. Oi? Dá para enxergar. Beleza. É porque não estava dando antes para enxergar e a gente conseguiu melhorar um pouco a qualidade da imagem, era a minha preocupação, graças a Deus. Então, vai ser aberto uma nova tela onde vocês, nas unidades, vão conseguir colocar, fazer esse preenchimento, né? Rendimentos pagos, série 4000. Aí, nessa série 4000, como eu havia falado, tem esses dois grupos onde basicamente a gente, né, vai manipular, que é Cara, aqui, não sei por quê, o menino veio aqui mexendo alô, no Teams. alô,
E se alguém puder fechar, por favor. É o pessoal beneficiário pessoa física, que eu falei que é essa questão do aluguel, né? Que não é RPA, né? Na verdade, que o RPA seria voltado ao E-Social, e o aluguel não, que é não é uma atividade de atividade de trabalho, né? E tem outros casos, mas eu não vou me ater a isso, porque a gente está falando do R4020. E o R4020 é onde vem todas as contratações, né? Tanto de aquisição de material, como aquisição de serviço, que é onde é o nosso cerne hoje e a maior demanda, né? Bom, entrando ali, a primeira grande grupo de informação está aqui. Como vocês veem, tem asterisco em duas informações apenas. Só que a informação do beneficiário é uma informação importante, tá? Apesar de não ter asterisco aí. Por que ele não dá asterisco? Porque ele te dá uma condição aqui, logo no começo. A primeira informação é o período de apuração. A informação período de apuração corresponde ao mês e ao ano aonde foi gerada a ordem bancária que você fez o pagamento. Não é a data do DARF, e nem é o pagamento do DARF, tá? É o pagamento da ordem bancária, porque a gente vai estar em regime de caixa referente à ordem bancária que você gerou o pagamento daquele serviço ou daquele bem. Então, por exemplo, se você fez um pagamento de alguma coisa que você adquiriu agora em setembro, do dia 1º de setembro, mesmo que você já pagou e já recolheu, tá, gente? Tudo que a gente pagou e recolheu do dia 1º de agora até o final do mês vai concentrar nesse relatório que a gente vai ter que enviar, tá? Então, período de apuração 09/2023. CNPJ, estabelecimento, é o CNPJ de vocês, de cada um de vocês, tá? Corresponde ao CNPJ da UG que comprou ou tomou o serviço, tá? Aí a gente tem alguns casos que pode ser que é uma coisa a se discutir se alguém comprou por outro, né? Aí a gente tem que ver se você está pagando por outro e que tem a nota fiscal no CNPJ de outro. Isso a gente tem que analisar, porque aí como é que fica essa questão da informação? Porque se vocês forem ver, tem alguns casos, aqui não tem informação de nota fiscal. Esse é o grande problema desse REINF. Você não tem informação de nota fiscal aqui. Depois corresponde ao CNPJ da empresa que você contratou. Então, se você contratou ou comprou de uma determinada empresa, você vai informar o CNPJ dessa empresa aqui, se assim essa empresa tiver. Se essa empresa que você contratou não tiver CNPJ, for uma empresa estrangeira, você coloca o nome dessa empresa estrangeira, não é aquela ID, aquele X, que é colocado aqui, e sim o nome da empresa ali no nome do beneficiário, tá? Caso empresa estrangeira. Tá aqui, está em cima marcado. Eu, assim, como eu estou apresentando, se alguém está fazendo algum tipo de pergunta, eu não vou conseguir enxergar, tá, gente? E aí tem o X da questão. E foi criado agora por eles, apesar de não ser recomendado, um campo de identificador adicional. O que é esse campo de identificador adicional? Por exemplo, só para dar uma exemplificada, isso é um entendimento que eu estou fazendo, tá, gente? Dia 20, vocês podem questionar isso ao Cláudio Maia, e a gente mandou essa pergunta através do Edson, que é o interlocutor aí da Fiocruz, junto lá ao pessoal do MGI, sobre o quê?
Hoje em dia, quando a gente manda a nota fiscal, quando vocês entram lá com o CNPJ, você consegue incluir nota fiscal, você tem que incluir nota fiscal uma a uma. Corresponde aos lançamentos e corresponde aos DARFs. Hoje, com essa informação aqui de CNPJ, você tem duas opções. Por exemplo, você recebe várias notas fiscais com o CNPJ só. Se você for fazer, por exemplo, Siemens, você recebeu várias notas fiscais da Siemens. Você pode chegar, informar todas as notas fiscais das Siemens aqui e fazer um DARF só. Beleza, se você fez um DARF só, você vai fazer apenas uma informação, acumular o valor do total de notas fiscais, um CNPJ e recolher tudo junto. Vai ser a mesma coisa. Agora, se esse processo da Siemens está dividido entre várias notas fiscais que chegam em momentos diferentes, você aqui, ele não te dá condições, pelo que a gente viu, para que você coloque esse CNPJ na mesma unidade em momentos diferentes. Então, você não tem como, sem ser com esse identificador adicional, que é um código que você pode criar, forma de você colocar isso de forma, tipo, eu entrei hoje com essa informação, entrei amanhã com essa informação. Então, se você não criar esse meio de identificar o que você fez, porque isso vai gerar o quê? No final, isso tudo até é somado, mas esse valor somado, quando for lá na frente para o IncAgreg, para gerar para você os DARFs que se explodem do DARF único para gerar nos seus processos o DARF para cada um das apropriações que você fez, ele não irá fazer. Então, a única forma de você ter um DARF que ele possa estar acompanhando as apropriações que você fez o lançamento no CIAF, é que você possa ter alguma forma de você estar distribuindo essa informação por aqui, porque você não tem um campo aonde você possa estar dizendo nota fiscal 1, nota fiscal 2, você não tem isso, entendeu? Infelizmente, esse novo REINF, ele não prevê esse tipo de formatação, entendeu? Por isso que eles Carlão, criaram... Oi. Maria José Domingues tem uma dúvida aí no chat e o Brasil levantou a mão. Maria José está perguntando: o identificador adicional pode ser o número da nota fiscal? Então, dizendo, o que nós fizemos, Maria José? Através da planilha do seu William, o que a gente colocou? A gente poderia ser uma coisa livre, mas a gente colocou para criar uma coisa mais ou menos padronizada, quer dizer, não sei se o seu William desenvolveu, ele pode até falar. A gente pensou que na planilha do seu William tem um ID, que é tipo um sequencial. E a gente criou, e você tem a UG. Então a gente criou, tipo, algo que vai ser preenchido automático, tá? O ID mais a UG. Então, você não teria que se preocupar tanto em estar fazendo o preenchimento para não se perder, entendeu? Então, seria a UG mais o ID, seria o código de identificador adicional para você não estar perdida em ter que ficar criando um número e você repetir e você se perder no preenchimento, entendeu? E aí cada um, porque, por exemplo, você pode ter a nota fiscal 1 e outra unidade que tem essa mesma empresa tem a mesma informação em outro lugar. O G e D, você não vai ter outra UG com o mesmo ID, entendeu? Quer dizer, você vai ter até o G, você vai ter até o mesmo ID em outra UG, mas você não vai ter a mesma UG para todo mundo, né? Então foi o que a gente mais ou menos pensou de ser uma forma automática que as pessoas não se preocupem em estar fazendo esse preenchimento, já seja uma coisa meio que automatizada, né? E o Brasil, qual foi a pergunta, Lúcio? Se você puder, porque eu estou com a tela cheia. Não, o Brasil levantou a mão. Pode falar, Brasil. Não, nessa informação adicional, como sugestão, claro, não poderia colocar. Antigamente a gente usava doc observação do DARF, o que a gente está fazendo. Essa observação não poderia ser isso? Não entendi sua pergunta. Na realidade, essa identificador adicional, como nós não vamos mais pagar o DARF, vai ser o DARF único aí,
Uhum, A gente coloca na observação do DARF hoje a retenção, tributo federal e o número da nota, processo tudo certinho. Não seria uhum. interessante colocar nesse identificador adicional o que vai ser pago, que caso de algum problema, algo do Mas, gênero, é mais fácil rastrear. cara, mas aqui não é um campo para isso. Isso daqui é um campo numérico, não é um campo alfanumérico. E assim, a gente não é para colocar uma observação, é um códigozinho só para você achar da forma mais rápida possível, entendeu? Então, assim, a gente criou, lógico que pode ser qualquer outra coisa, algo que a gente possa identificar, que é o G. A gente vai saber quem é 20, quem é a COC, quem é não sei o quê, e o ID, entendeu? Eu achei que era a forma. Não estou dizendo que é a melhor forma. Estou dizendo que é uma forma, porque você tem um sequencial ali e o ID vai toda hora se renovando. Vai ter 1 até 1 milhão, entendeu? E a UG vai ser a sua UG, entendeu? Era a coisa mais fácil que você também não teria preocupação. Seria automático, né? A própria planilha, ela automaticamente ia gerando a numeração, né? Que aí a pessoa não teria essa preocupação de estar criando numeração ou tendo que se preocupar qual era o próximo número, né? Não ia ser um fator humano, né? Entendi. E na mesma linha de pergunta, se eu lançar para uma empresa que emitiu 5 notas, fizer um Uhum. lançamento único, eu vou gerar IDs diferentes ou um único ID? Como assim, Brasil? Melhora a pergunta aí. São 5 notas da empresa A. Nota 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou lançar Então, todas as notas para esse mesmo CNPJ, de uma vez só. aí vou te reforçar a pergunta. Uma coisa, se você fez 5 apropriações diferentes. Se cada uma vai gerar um DARF, aí você tem informação adicional. Agora, se você juntar tudo e pagar um DARF só, aí é um lançamento só, entendeu? Tá, beleza. É o seu critério de informação, porque isso é que o sistema ele te permite. Porque tem alguns casos que vai para o almoxerifado, quem faz a liquidação é o almoxerifado. Quando chegar para você, você já tem a informação liquidada. Então você não tem ingerência de alterar a apropriação que já foi feita. Então você não tem como estar fazendo alteração nisso, entendeu? Já vem para você. Então, Entendi. assim, a gente fica meio agarrado porque a gente vem com uma informação que às vezes não perpassou por nós, passou por outras pessoas, né? Mas lógico que esse foi o entendimento, como eu disse, dia 20 vai haver uma reunião, a última, né? A última antes do REINF, não quer dizer que a última, deve haver outras. E assim, também teve a reunião com o Cláudio. Quem quiser assistir, isso está gravado. Não sei se está no YouTube, mas está lá no Teams. Tem, acho que é o espaço entre 15 e 30, são 15 minutos mais ou menos, onde ele apresenta o REINF, depois é só perguntas, né? Muitas coisas são social, é só as pessoas assistirem e tirar suas conclusões. E também dar uma olhada no layout, porque lá no layout não tem essa informação adicional. Isso é um campo novo, não está nem no layout, tá? Mas pelo menos tem uma ideia do que vai fazer. O que é claro, que a gente nem tinha pensado assim, era que eu podia, posso juntar tudo, mas aí depois como é que você vai encontrar essas informações para você gerar, não agora, mas na hora que você, quando for pagar, você não vai encontrar essa informação. Você vai ter um valor acumulado, mas você não vai ter as suas apropriações para casar com as informações que foram lançadas no ECAC. Porque você vai ter que ter tantas informações no ECAC como você tem tantas informações no REINF, mesmo que elas se totalizem, entendeu? Você tem que ter tantos os valores batendo. Então, esse é que é o grande problema, sabe? Mas pode ser que tenha alguma saída aqui dentro que a gente, por não ter feito nada ainda, nem ninguém ter passado pelo problema, a gente não tenha visto alguma saída. Pode ter algum pulo do gato que a gente não conheça, entendeu? Então eu vou seguir, tá bom, gente? Fazendo esse preenchimento, tem ali o continuar, e aí vai para o natureza do rendimento. O que é essa natureza de rendimento? Existem vários códigos de receita, não só para a gente, quanto para as empresas privadas. Então, eles separaram por grupos e criaram essa questão aí desse novo critério de natureza de rendimentos, né?
aonde cada um se enquadra em grupos diferentes. E aí eles dividiram o MAFON, que é o Manual do Imposto de Renda, que não tem só imposto de renda, tem as outras contribuições, PIS, COFINS, contribuição social, e aí eles botaram numa tabela onde existe, inclusive, uma tabela do Depara, onde tem lá no Manual do REINF e tem no anexo 1 do REINF também. E aí, quando você for entrar, você tem incluir uma nova natureza do rendimento, que é vamos dizer assim, um comparativo ao que a gente faz lá no 6147, 6190, só que muito maior. Quando você for entrar lá, você vai lá, grupo do rendimento. Você vai selecionar. Quando você selecionar, o nosso, já de antemão, para esses casos, será sempre, assim, eu não vou cravar, mas eu estou dizendo que será o grupo 17, que é rendimentos, né, pagos ou creditados de órgão da administração pública da IN 1234, que é o que a gente manipula, tá? Então, quando vocês entrarem lá no REINF e forem selecionar a natureza de rendimento, no 4020, não no 4010, vai ser natureza de rendimento 17. Beleza, gente? Quando a gente se deparar lá, vai ter a 1234 subdividida, totalmente subdividida, em natureza de rendimento. Aí eu vou só dar uma dica para vocês, ó. Do 1701 ao 1709, ali é 6147, só que tá item a item. O 1701 alimentação, ele está dentro do 6147. O energia elétrica está dentro do 6147. E ele vem em ordem, tá bom, gente? Só que isso aí, lógico, de forma agregada. Tá lá. Imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social, ele está lá dentro. Então, eles fizeram isso aonde está o grupo 1701, por exemplo, ele tem um link com o 6147, e assim sucessivamente. Aquela tabela do 6147, da 1234, aquele anexo 1 da tabela da 1234, ele tem uma correlação com essa informação aqui de natureza de rendimento. Mas, contudo, todavia, entretanto, cabe, né, agora ter mais um cuidado para que possa estar se fazendo o preenchimento, né, depois aí do REINF, para quem está fazendo agora os seus pagamentos, está fazendo isso corretamente. Por exemplo, eu vou pagar qualquer coisa, você tem que mais ou menos ter por exemplo, eu fiz um 6147. Você tem que saber que aquilo que você está fazendo não é apenas o 6147. Por que é 6147? Que é um serviço hospitalar ou porque é um transporte de carga? E aí você vai ter que escolher a natureza de rendimento vinculada a essa informação. E aí, por exemplo, no nosso exemplo aqui, é alimentação, que foi o exemplo utilizado lá pelo Cláudio. No caso aqui, eu dei uma outra palestra em outro lugar, eu tinha falado sobre energia elétrica. Por que é agregado? Porque lá na 1234, ele junta todos os impostos. Mas, como eu falei, que se tiver uma decisão judicial, esses impostos podem estar, ser isento, né? E os demais todos serem apresentados de forma diferenciada, né? Que é o caso aqui que eu estou apresentando para vocês. Vocês veem que aqui, ó, 17,0, ele não muda a natureza de rendimento. Vai ser a mesma natureza de rendimento de energia elétrica. Mas o que ele apresenta aqui, ó? O código de receita, que a gente, por exemplo, o correio. O correio, você não recolhe imposto de renda, que é o primeiro caso aqui. Mas você recolhe contribuição social, COFINS e PIS/PASEP. Os códigos sempre vão ser esses: 6228, 6243, 6230. Mas a natureza de rendimento vai ser a mesma, vai ser lá do Correios, que acho que deve ser 6190, eu não lembro. Então, vai ser a natureza de rendimento vinculadas ao Correio, mas os códigos de receita vão se manter
o que é, só que de forma desagregada. Você vai continuar fazendo 3 DARFs, mas informando a natureza de rendimento, a que agora está vinculada à informação. E se você fosse fazer agregado? Aí você ia manter a mesma natureza de rendimento, mas com um código de forma agregada lá depois de receita, que tem um vínculo com 6190, se fosse o correio, entendeu? Foi compreensível, gente? Bom, se ninguém me sinalizou, Tem umas mãozinhas dizendo que sim, e tem aqui no chat sugestões, e 3 mãozinhas levantadas, Daniel, Sueli e Stephanie. que não Nessa entenderam ou ordem. que entenderam? Não, as 3 mãozinhas levantadas, Daniel, Sueli e Stephanie, provavelmente para fazer alguma pergunta. Então, pode perguntar, para a gente não correr, o objetivo não é correr, é falar. Carlão, com relação a esse código de natureza de rendimento, quando é Ah, que a gente vai utilizar o grupo 18? em momento algum, a gente não é Estado e município. Mas tá para órgãos, autarquia, nós somos autarquia, correto? Sim, mas ali, se você olhar, eu não estou com ele nem sei de cabeça, mas aí está falando órgão, autarquias, eu acho que é do Estado, cara. E eu acho. Não, Exclusivamente Estado de exclusivamente municípios. para órgãos, autarquias e fundações Uhum. dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então não é a Então, gente. então o 18 não utiliza, beleza? A gente só vai usar o 17. Não se preocupa, não traz mais problema não, Brasil. Pelo amor de Deus, cara. Pode Já deixar, chega, já chega o problema que tem. Confia na minha palavra. pode Quando, deixar. se for do outro, que é o 4010, a gente tem alguns probleminhas a mais que a gente ainda tem que estudar. Apesar que eu acho que a demanda que a gente possa ter é mais de a questão de aluguel. A gente não vai ter, tipo, um cara que saiu, colaborador, e pagar previdência para ele, e mais alguma coisa, até de direitos autorais que possa vir a ter, mas eu acho que são coisas mínimas. Eu acho que o nosso problema no 4010 seria mais a questão mesmo de aluguel, entendeu? Agora, o nosso problema mesmo se concentra aqui, no 4020. Agora é a Sueli. Fala, Su. Oi, gente, boa tarde. Deixa eu brincar com o Brasil. Olha só, o sobrenome dele é Brasil, não tem como não ter problema, Pois é, tá? né? Brincadeira, tá, Brasil? Carlão, eu não sei se você já verificou, se alguém já verificou. Eu tive uma dúvida, porque dentro do código 17, a gente tem lá, Uhum, conforme você expôs agora, né? Do 17001 ao 17009, seria 6147, serviço prestado com aplicação de material, correto? aham, Só que aí eu me bateu a seguinte dúvida, porque, por exemplo, a gente tem lá o 17032, que é limpeza. Aí nós temos contratação de serviço de limpeza com aplicação de material. uhum, Eu não sei, fiquei em dúvida assim, sobre aonde deveria ser declarado, entendeu? uhum. Você acha que Bom, assim, esses detalhes de análise tributária, realmente agora eu te digo que eu vou ficar te devendo, Su. Eu, sinceramente, assim, a gente vai ter novas discussões para a gente, tipo assim, vou classificar aonde. Isso realmente, mas eu acho que, assim, tudo que a gente trabalha hoje, que a gente faz, eu acho que está contemplado aí. Se você olhar, tem até um lance aí para quem é pessoal lá do INE, por exemplo, que é o hospital, tem coisas que, se você olhar na 1234, ela está limitada, e aí nessa tabela nova, né, que é do REINF, tem muito mais coisa. Por exemplo, se você olhar na 1234, ela não fala de endoscopia, não fala de serviços, alguns serviços novos da parte de radiologia, e nessa tabela do REINF ele contempla. Então, tipo assim, eles colocaram mais coisas do que hoje tem na própria 1234, entendeu? Então, assim, eu não sei, é mais uma coisa de interpretação nossa, né? Mas não do próprio REINF, né? Então, aí realmente agora eu posso te dizer que eu vou ficar
nesse ponto eu vou ficar te devendo. Eu não tenho Não, tranquilo. como te dizer. Realmente eu não tenho como. Tá certo, obrigada, Carla. E a Stefane, né? Oi, Carlão. Tá me ouvindo? Tô assim. Então, é mais ou menos sobre essa questão que a Sueli falou. O que que acontece? A energia elétrica, né, tem uma parte, um valor, né, da fatura que é 6190 e 6147. Uhum. É, quando a gente colocar lá a energia elétrica, ele vai direto para o 6147 ou é uma coisa que a gente consegue Como você faz hoje? ajustar? Então, tem a demanda ativa, ela é 6190. Uhum. Mas você E consegue separar hoje? a gente faz dois DARFs separados. Então, você vai conseguir fazer hoje também, ué. Não, Não vai tá. mudar em Então, nada. quando eu colocar energia, ele não vai automaticamente puxar 6147. Essa é a questão. Eu consigo colocar lá para 6190. Não, é o que você está dizendo. Se você faz energia elétrica 6147, você deve ter algum comparativo de alguma coisa que não é energia elétrica, que é uma outra coisa, no 6190 para você classificar. É essa outra coisa que você vai colocar, não é energia elétrica. Você está Entendi. colocando energia elétrica, mas deve ser outra coisa. Assim, que eu não sei te dizer, porque, né? Tipo, nem que seja outros, mas que está lá no 6190. Porque, por exemplo, você pode, dentro da mesma conta, não é o momento aqui agora, mas tem alguma coisa que no mesmo CNPJ você pode botar duas naturezas de rendimento ou até mais. E aí, nessa aí, que eu vou mostrar aqui à frente. Mas você consegue colocar naquele mesmo CNPJ duas naturezas de rendimento. Isso você consegue fazer, entendeu? Entendi. Que é o Tá. que talvez seja o seu caso. Mas É, aí porque a não é energia fatura. elétrica, né? Porque a fatura vem como fornecimento de energia, né? E aí, para chegar ao valor lá na lista fatura, que acaba indo por essa questão, né? A demanda, né? Que vem lá, demanda dentro da fatura de fornecimento de energia da Não, Light. compreendi. Entendeu? Era só essa Não, mesma a compreendi, não. dúvida. Entendi, não, tá tranquilo. Eu só estou dizendo assim que talvez o nome da descrição da natureza de rendimento Pode ser não outra. seja, pode ser outro. Pode até que eles descrevam na nota, lá na fatura, como energia elétrica, mas com certeza não é. Se não tiver claro lá na lista lá da 1, 2, 3, 4, você tem que colocar como outros. Isso daí não vai gerar nenhum problema. O importante é que você retenha na natureza de rendimento correta e no valor e no código de receita correto, entendeu? Ah, tá, tá ok. Obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Posso seguir? Bom, vou seguindo, tá, gente? Bom, aí tem aqui agora é a informação do pagamento propriamente dito, tá? Aí você vai ter. Isso aí foi só a questão da natureza de rendimento. Agora é a informação do pagamento. Aí, aqui na informação do pagamento, você tem a data do fato gerador, é a data de fato que você pagou, não é a data que você pagou o DARF, mas sim a data que você pagou o documento, tá? Então você vai lá colocar. E vocês veem que apenas tem esse campo e o campo do valor bruto com asterisco, que são os campos de fato obrigatório. Então tá lá, data do fato gerador, é a data que você pagou o documento. Valor bruto é o valor bruto da nota, tá? O valor bruto da nota como um todo. Você vai informar. Aí vocês veem aí, pagamento oriundo de decisão judicial. Essa informação não é a mesma da informação se você tipo do Correio, por exemplo, que tem decisão judicial tá no imposto de renda. Isso daí é quando tem a natureza de rendimento 11. Assim, o fiscal não falou nada, mas você tem a natureza 11, você teria esse campo de informação. País também não é um campo para a gente preencher. Indicativo de fundo ou sociedade de conta de participação também não é uma informação que a gente tem que fazer. Observação. É aquilo que o Brasil falou. Se quiser preencher esse campo, não há necessidade de fazê-lo, porque não é um campo relevante, mas tem esse campo observação aí para fazer.
Bom, um campo a se falar aqui. Por quê? Tem esse campo base de retenção do IR. Como esse formulário do REINF ele é aberto para todos os órgãos, o valor agregado para os estados e municípios, eles não entendem a parte de PIS, COFINS e contribuição social como uma informação agregada, porque eles não têm obrigatoriedade de fazer, eles só fazem a retenção do IR. Então, por isso o IR ele vem em primeiro lugar baseado para esses órgãos, tá? Entendeu? E as empresas privadas elas têm uma outra configuração. E esse formulário do REINF ele é aberto para todas as organizações. Não sei se quando for de verdade a apresentação, se quando você entrar com a sua estrutura, se isso vai ser diferente. Mas, pelo menos na apresentação, onde a gente printou as telas, veio com essa configuração. Esse valor de base de retenção do IR, se for assim que apareça, não é necessário ser preenchido. Se a informação da gente vir dessa forma, se aparecer dessa forma, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que colocar o valor de base de retenção agregada, mas o que acontece? Esse valor, ele é feito todo manual, tá, gente? Por exemplo, como eu falei com o Brasil anteriormente, se ele tiver 5 notas, e essas notas, por exemplo, o valor bruto que ele for dizer, vai ser o valor somado dessas 5 notas. Então, se ele pegar lá as 5 notas, se ele quiser pagar isso de forma junta e colocar as 5 notas lá, se houver alguma dedução, que eu não sei, eu não vou aqui atestar, tem dedução de alguma coisa para o DARF. Se houver, ele vai ter que deduzir esse valor, não tem um campo de informação de dedução, e vai botar o valor da base da retenção agregada aqui. Vamos supor, o valor bruto era R$1.000. Existe uma dedução de 100. Suposição, tá? Qual é o valor que ele vai botar na retenção agregada? 900. E aí vamos supor que o valor da retenção fosse 10%. Qual era o valor? Ele ia botar 90, certo? Lógico que não tem retenção de 10%, e eu não lembro, realmente eu vou ficar devendo a vocês se tem alguma dedução no caso das empresas no DARF. Vou falar aqui bem sinceramente, eu não lembro. Mas se não tiver, por exemplo, o valor bruto de uma nota ou de 500 notas que vocês coloquem for 5.000, o valor da base agregada é os 5.000. E aí vocês vão calcular os 5,85, 9,45, o que for em cima desse valor, e aí vão colocar o valor da retenção aí. Mas isso é feito manualmente, ele não calcula. Se houver algum erro, o equívoco é de vocês, infelizmente. Por isso que a gente está fazendo uma planilha. Na planilha que a gente está desenvolvendo com o seu William, o que vai acontecer? Lá, a gente colocou um caminho aonde você vai ter essa informação do natureza de rendimento. Quando você escolhe a natureza de rendimento, automaticamente ele já vai te dar o código de receita. E automaticamente ele já vai te dar o percentual. Aí, esse percentual, você vai colocar o valor, ele vai te calcular para você. Qual é a coisa que a gente pede para vocês? A gente tem muito problema com arredondamento. Por quê? O REINF, ele não arredonda, ele pega as 2 últimas casas. Então, ele quebra as últimas casas. Se o valor for 3,99, 3,987, ele não vai botar para 98, ele vai botar o valor fechado. Então, esse é um problema para a gente. A gente está desenvolvendo um sistema, né, que ele vai fazer essa quebra. Mas, por enquanto que for planilha, ele vai arredondar para mais. Então, termina a gente tendo um valor muito maior e a gente tendo que imprimir pelo SICALC para poder fazer. Oi, gente. Alô, alô. Bom, e uma coisa, só para terminar essa tela. Quando você informa o valor da base e da retenção agregada, com exceção do imposto de renda, os valores abaixo de base de cálculo de CSL, COFINS e PINs, ele se fecha, tá? Quando é informado a base agregada, os outros campos eles são fechados. Beleza, gente? Beleza, Carlão. Isso daí esses valores também tem que estar
de acordo com o que foi colocado no CIAF, não é isso? Sim. Porque senão pode dar Não, com divergência. certeza, com certeza. Isso Mas também é uma assim, observação. mas assim, como a gente está usando falando da questão da planilha, e também tem a questão da divergência de valores, e outra coisa, como vocês, a grande maioria já reteve, a gente não vai ter tanta preocupação com o CIAF. A nossa preocupação é do envio dessas informações para o ECAC, porque nesse primeiro momento a gente vai enviar as informações para lá. O que a gente pede é o quê? Que realmente exista uma conferência do que você mandou no CIAF para o que você falou para o ECAC e essa questão do arredondamento. Tem alguma dúvida, gente, com a relação do preenchimento dessa tela? Carlão, Oi. Brasil novamente. Uma empresa, por exemplo, a Voyager, eu tenho duas retenções distintas, 8850 e 6175 com Próximos retenções... capítulos, próximos capítulos. Tá, beleza. A próxima tela. Calma, eu falei que ia falar isso, que a colega perguntou aí da energia elétrica. Ainda não é esse momento, é no próximo. Mas são pagamentos distintos, tá? Por mais que seja a mesma empresa. Tá bom? Lançamento distinto também? Ele é distinto. Por exemplo, aqui você ia fazer 6175. Depois você ia fazer o 8850, por mais que fosse o mesmo CNPJ. Depois ele ia se juntar. Tá ok, obrigado. Tá bom? Mas mais alguma coisa? Vocês entenderam que tem o valor bruto, tem o valor de base, pode ter haver um desconto no valor da base, pode haver, mas não é comum, e que esse valor da base e o valor bruto, base e da retenção é calculado na mão, como a Lourdes bem frisou, é um valor que vai estar no CIAF, né? Porque vocês já estão lançando, e principalmente esse valor quando você preenche o agregado, ele desabilita os outros botões, não do IR, mas os botões abaixo. Isso é o principal para a gente saber, beleza? Bom, então vou seguir, tá, gente? Bom, a mesma coisa, assim, o que acontece com o processo judicial? No caso do Correio, tá? A gente vai haver a necessidade de ter um cadastro prévio, tanto do Correio como a Embasa, do processo judicial que deu essa isenção, né, para essas empresas, para que a gente possa, não vocês, a gente está conversando com a Procuradoria, para que possa ser feito por eles, né, o cadastro desses processos, e aí esses processos, como eles têm uma sentença definitiva, não vai ter mais uma necessidade, né, de lançamento dessa informação processual. Mas todas as vezes, tá, que a gente for fazer o pagamento dessas empresas, infelizmente, mas aí a gente é uma coisa que a gente vai ter que rever, a gente só está falando de uma forma en passant, a gente é obrigado a estar informando o valor que a gente deixa de reter também, o valor do imposto de renda. A gente não vai informar no CIAF, mas a gente é obrigado a estar informando como suspensão o valor que a gente deixa de informar de imposto de renda. Então, é uma demanda, mas aí eu vou esperar a Juliana, acho que não está aqui participando conosco, para que ela fale isso, ela reforce isso em outro momento, né? Para que quando a gente tenha que lançar os Correios, a gente tenha que também fazer essa informação no RENF, porque isso fica lá meio que um acumulado para a Receita Federal do valor que deveria ser retido e não foi. Então, eu só estou aqui mostrando, porque tem todo apesar de não ter, a gente não ter o trabalho da informação processual inicial, tem todo um trabalho de uma informação do que deixa de ser retido. Como o Cláudio, ele não apresentou, eu não coloquei essas telas, mas eu estou falando aqui, a professora apresentou isso lá em fevereiro, mas eu não vou tratar disso aqui, até porque eu não tenho telas para
mostrar para vocês. Só estou dando um alerta e a gente precisa estar atento a isso. E caso vocês tenham alguma empresa que apresente no decorrer aí da vida algum processo judicial dizendo que eu tenho isenção, mesmo que seja de contribuição previdenciária ou de PIS, COFINS, imposto de renda, e que tenha que fazer, vocês têm que comunicar, a gente ainda vai criar um fluxo para que isso seja encaminhado para a Procuradoria. Ela vai ter o trâmite dela, não sei se vai ser por via SEI, e aí a gente vai criar um fluxo, talvez passe por nós, encaminhe para eles, para que eles façam o lançamento, e se não for uma coisa definitiva, tem que fazer o acompanhamento mês a mês para poder saber se as fases desse processo judicial, se aquilo foi cassada, aquela decisão judicial, ou se ela subiu de instâncias e já foi, né? Virou uma sentença definitiva. É um processo chato, mas que agora, infelizmente, a gente vai ter que conviver com ele. E talvez com muito mais incidência nesse caso desses impostos aí federais, né? Então, eu só estou frisando porque é uma situação e já está previsto aqui, tá bom? Nesses casos aí, quando tiver, não vai ter a retenção agregada, e aí vai ter essas decisões, aí sim são dispostos os valores das retenções de forma separada, né? E da mesma forma está lá no CIAF cada um dos códigos, né? Daqueles que a gente mostrou, de PIS, COFINS, contribuição social ou do imposto de renda, se for o caso. E agora, para atender aí o que o Brasil e a colega perguntou, no caso aí das empresas nacionais, internacionais ou qualquer outro caso, como foi o caso da colega, que ela falou que tem no mesmo CNPJ, na casa da questão da energia elétrica e da demanda, né? Então, você colocou, no caso lá que a menina... no caso, vou até no caso do Brasil, que para mim é um caso mais fácil, que a gente já até havia conversado aqui internamente sobre isso. Você incluiu lá o CNPJ, está lá em cima, beneficiário TAM, por exemplo. Aí você já fez o lançamento do 6175, que é 17 alguma coisa. E aí você vai incluir um novo código, né? Que é o 8850. Aí eu até usei o caso da COC. Aí tá aí, Brasil, ó. Você incluiu 17023, 6175, e agora você vai incluir um outro código, que é o 8850, o 1724. Então, ele te permite você fazer a inclusão, só que você vai fazer tudo de novo, entendeu? Dentro do mesmo CNPJ. Aí é a mesma coisa, você vai incluir do mesmo CNPJ. Se você tiver vários na tua unidade que vão gerar DARFs diferentes, é essa trabalheira que a gente está falando, entendeu? Tá, beleza, Carlão, obrigadão. Tá? E aí, finalmente, quando você incluir, aí você vai incluir todas aquelas informações, né, de pagamento, como a gente mostrou ali, que eu só não repeti, tá? Para não ser repetitivo e mostrar telas que a gente já mostrou, data que você pagou e tudo mais, aí você vai e vai ter todas todas aquelas informações. Aí, finalmente, você vai fechar e enviar. Aí ele aparece esse totalizador, ó, com período de apuração, que é o mês, né? Mês de setembro, né? O estabelecimento, que aí vai ser a sua UG, né? O CNPJ da sua UG. O beneficiário, né? Ou os beneficiários, que aí teria um monte. O código de natureza de rendimento, e aí aqui é só um exemplo, né? Que foi alguns, no caso, aí tem a energia elétrica e alimentação, e ele traz os códigos aí. Aí você vê que tem os códigos abertos e tem o 6147, tem até outros códigos ali, mas a maioria são aqueles códigos desagregados, né? E nesse caso aí ele criou, no caso do exemplo que o cara fez, ele só pegou uma natureza de rendimento, tá? Bom, maiores esclarecimentos podem ser sanados, está aqui. Depois eu vou mandar para vocês por Zap ou por e-mail, né? O caminho para se falar com o Cláudio Maia, porque não se explorou. Eu pedi para o Edson
enviar 3 perguntas, que uma era com relação a essa questão do identificador, né? Lá da questão por DARF, porque realmente é complicado, uma vez que não tem nota fiscal, mas o meu medo é realmente, na hora que a gente for pagar, não adianta somar e não ter uma contrapartida do outro lado. E já pensou um DARF da Fiocruz inteira, a gente não conseguir pagar? Esse é o meu grande medo. Perguntei sobre o processo judicial, porque é algo complicado. E a outra coisa que eu perguntei, que a gente não está falando aqui, é que agora as agências de viagem a gente não faz recolhimento, mas eles fazem o autolançamento, né? Mas eles têm um irmão, que é o 4020, que é o que a gente faz. E aí a gente tem ouvido muito nos grupos aí que a gente tinha que fazer um lançamento, tipo da Voetur, sem valor. E aí, bom, se a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, mas a gente tem que saber como, né? E aí Carlão, você você tem que pode fazer. repetir que eu não entendi, por gentileza? O que acontece? Não tem só esses eventos, tá? Então, da mesma forma que eu tenho um evento aqui, as empresas também têm um evento lá. Existe um evento de taxa de comissão, e uma das empresas que entram nisso de comissão por exemplo, no caso da gente, que é muito claro, é a comissão de passagem aérea. E aí a gente não retém mais nada. Mas eu sei que criaram um evento 4080, agora nesse bojo aí do R4000, aonde as empresas lá, tipo a Voetur e outras, elas recolhem o valor delas mesmas. Só que a gente que contrata também teria que fazer um lançamento, só que sem valor. Só que isso não foi falado em lugar nenhum, entendeu? Então, para a gente não ter problema, foi uma das perguntas que eu pedi para o rapaz enviar para que no dia 20 ele possa responder, entendeu? Aí foram 3 perguntas que eu fiz para poder ver se ele vai responder para a gente, e eu aconselho, se alguém está com dúvida, se alguém é contrário, porque eu não sou dono da verdade, que participem, né, nesse horário aí, no dia 20/9, para isso. Fora isso, Claudinha, disponibiliza aí o que eu pedi, só vou cancelar aqui o compartilhamento, só para... E, Carlão, para não ter pergunta repetida, o que você acha de centralizar as perguntas em alguma pessoa e essa pessoa pergunta diretamente ao Cláudio? Que pode ter pergunta repetida. Mas, assim, muitas vezes pode até se fazer isso, tá, gente? Mas, assim, o que acontece? Normalmente eles limitam a 2 perguntas. Eu até pedi, que acho que o Edson não vai poder participar, para que eu, como o Edson aqui pediu esse evento, que eu possa perguntar. Eu já perguntei 3. Talvez eu possa perguntar 2, mas eu não vou poder perguntar 10, entendeu? E aí, mais gente, se puder perguntar, eu acho que o negócio é chegar cedo e levantar a mão, entendeu? Ah, não, tá beleza, tá beleza. Tá dando para ver aí, Carlão? Não sei, peraí, deixa eu ver aqui. Acho que ainda não, Claudinho. Não sei se eu parei o compartilhamento. Você conseguiu colocar? Vocês estão vendo alguma coisa? Eu não estou vendo nada. Negativo, Carlão. Não, não tá não. Não estou vendo não, Claudinho. Ó, bom, o que é isso Agora aqui, tá. gente? O que é isso aqui, gente? Eu criei, igual essa tela que eu mostrei para vocês, e baseado no layout, eu criei um Google Forms, onde tem a tela onde tem todas as telas do Reinf. Vai passando, Claudinho. Subindo, né? Onde tem todas as telas do Reinf, tá? E aí vocês podem brincar. E aí, tipo assim, você tem a opção de escolher, eu quero fazer com processo judicial. Aí tem todo o caminho para você fazer o processo judicial, preencher se você quiser colocar um segundo natureza do rendimento, se você quer fazer agregado ou desagregado, entendeu? Então ele te dá. E aí está no formato mesmo. Se você colocar a CNPJ que não esteja no formato CNPJ, ele vai acusar que está errado e vai pedir para você colocar. E aí você pode brincar. E tem coisas aqui que não precisam ser preenchidas e você pode pular. Tem algumas que são necessárias preencher. Por exemplo, CPF do beneficiário não é necessário preencher, mas eu botei até como é que se chama? Como obrigatório, porque senão não tem graça, né?
Como é que você vai fazer? Mas pode ser qualquer número. Ele não vai fazer crítica, entendeu? Aí o identificador adicional, eu criei igual eu estou falando aqui, o G com 2 números, para que você, como mais ou menos a gente pensou, eu e o seu William, entendeu? Aí pode dar um próximo. Aí depois eu vou estar disponibilizando, vou pedir até para a Cláudia disponibilizar. Aí está aqui, tem todos. O nosso é o 17. Aí vocês podem pegar a tabelinha e colocar o código. Aí não tem como eu botar se é alimentação, energia elétrica, eu não botei. Vocês botam e tem o tamanho, né? Que são, acho que são 5 números. É mais para ter um treinamento, já que a gente não tem nenhum ambiente de treinamento e não tem o sistema ainda, para poder ter uma base, né, de como é de como vai ser lá a partir do dia 21, né? E aí, seu William, o senhor tem alguma coisa aí? Tá bom, Claudinha. Aí depois a gente disponibiliza o link para vocês brincarem, quem quiser, não é obrigatório, nem vai ser corrigido, é mais para ter alguma coisa, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu posso compartilhar só a tela, como é que ela vai ficar mais ou menos, porque ainda não está pronta. Não, pode mostrar, só para mostrar mais ou menos, seu William. Compartilhe aí. Espera que aqui é um pouquinho lento, porque a internet aqui Não, tranquilo. tá fraquinha. Por isso que prefiro fazer de home, porque daí eu apanho, cara. Tem um Carlão, com computador. relação ao web service da Reinf. Ah, bicho, tá meio parado aí. No momento. Enviei aqui no chat, tá? Oi? O formulário. Não. Enviei no Ah, chat. beleza. Obrigado, Claudinho. Aí bota do zero, seu William, só para o pessoal Oi? ver. Bota do zero, só para o pessoal mais ou menos ver. Ainda não criei, eu tenho que ser na mão mesmo. Não, Porque eu beleza. não. Aqui, por exemplo, ó, esse ID vai ser automático, mas ele vai ser acrescido aqui no Tá número o da G. UG aqui. A unidade, quando você troca aqui, você procurou a sua unidade, ele já muda ali, né? Normal igual aos outros. Deu para. Tá aparecendo aí? Tá sim. Aqui eu ainda vou mostrar. É só 2 casas, mas eu vou botar aí como obrigatório para só ficar desse jeito. Mesma coisa com o CNPJ, a empresa, vocês é que vão digitar mesmo, né? Aham. A fatura é isso mesmo? São várias, né? É porque aí a pessoa pode colocar uma ou várias, nem precisava colocar, mas é mais para a pessoa até se situar de quais Isso. documentos pagou. Aqui, se você, 1702, ele busca a energia elétrica, A gente botar o colocou 03, isso para serviço, poder ajudar, entendeu? e se você vê que quando você bota o 01, ele já busca o 6147, e já busca o somatório do percentual. Do percentual, se botar que é agregado, né? Isso. Aí isso eu tenho que ver contigo ainda, Não, beleza. né? A gente está se ligando mais no agregado. Que é Isso. assim. Vamos botar 15 mil aqui, ó. Aliás, 16.500. Ele já vai fazendo os cálculos aqui e o valor retido. Esse campo aqui eu tenho que ver contigo também, que é identificador adicional. Que é aquele caso da UG com o ID, né? Isso. Esse documento AB que vocês vão digitar, né? Que é o NS, número NS também, a fonte também é digitável e e a a vinculação. vinculação. Aí quando der o OK aqui, vai preencher um planilhão igual aqueles que a gente faz normalmente, já com a codificação certa. Eu botei o usuário aqui, não sei se vai ser necessário, mas vou deixar. É um help, tá, gente? Isso aí é um SOS, tá? Entre hoje e amanhã eu vou desenvolver Carlão, o restante para a gente fazer o restante. Oi. essa planilha vai ser enviada o consolidado para vocês, como funciona para a família? Como é hoje, né? Entendi. Mas só que só como sugestão também, a maioria dessas informações estão todas pelo Tesouro Gerencial. Uma execução de uma query, eu conseguiria extrair os dados de uma maneira muito melhor, sem erro e sem digitar. O que você acha?
Mas aí na natureza da operação, que é uma coisa que eu preciso conferir, você não ia me dar, né? E nem essa questão, por exemplo, da codificação, você também, da informação adicional, você também não conseguiria me dar, né? Então, Carlão, seriam poucos lançamentos manuais, só que a grande maioria seria extraído diretamente do CIAF, entendeu? Uhum. Não, do CIAF não, cara. Do CIAF você só ia me dar ali o valor do que você descontou e do valor dos números do documento. Para ser sincero, essa informação do CIAF, nesse momento, para mim, dali de baixo de NSNP, para mim hoje até é irrelevante, entendeu? E a fonte e a vinculação, para a gente que faz a conferência, para a gente lá do meu setor, também elas é irrelevante. Ela é relevante assim, como a gente quer subsidiar a Lourdes com a informação para frente, né, do financeiro, e a gente está montando um outro sistemazinho, eu estou necessitando dela. Para mim, a informação mais importante é essa questão de natureza de operação, se está agregado ou não, entendeu? Isso é que me importa. Nem esse 6147 para mim ele é relevante, entendeu? Entendi, Carlão. Então as informações que vêm do CIAF hoje para mim, elas não têm relevância. Ela é assim, eu coloco porque é a forma de ligação daquilo que é claro para vocês, daquilo que é claro para hoje, para que a gente possa jogar lá no coisa. Você vai ver quando você tiver que preencher aí o REINF, que você vai ter algumas informações que são claras para você, mas que você vai ter que adaptar para poder preencher o REINF, entendeu? Não entendi, valeu. É isso, Carlão. Quando estiver pronto, eu mando para vocês. Não, beleza. Pode Posso falar, sair? Tati. Pode tirar o troço. Olá, Pode. Carlão, boa tarde a todos. Boa tarde, Eu Tati. gostaria só que você repetisse a questão das datas. Qual é a data obrigatória para fazer a escrituração desses impostos, tá? No módulo do FDRINF. Só para ficar Bom, bem claro, assim. começa a valer a entrada do REINF a partir do dia 21, relativa às informações a partir do dia 1º desse mês. Tudo que você pagou e que teve DARF, que mesmo que você já tenha recolhido, do dia 1º de setembro até o dia 30. Então, tá. Então, tudo que eu recolhi do dia Ou não 1º tenha ao dia recolhido 30, ainda, vai estar nessa planilha. Vai estar nessa planilha funciona e dentro do sistema, né? escriturado dentro do ECAC. Dentro do ECAC. Entendi. Tá ok. Obrigada. Nada. É isso, gente. Eu não sei se tem mais alguma questão. A questão do jurídico a gente ainda está vendo, né? Vamos ver como é que isso vai ser. Aí a gente está notificando aí para vocês. Olha, você não precisa ficar preocupado, entendeu? Com isso, porque são dois códigos, poxa. Não é você não é como eu falei, não é energia elétrica, é uma outra codificação. Um é energia elétrica, o outro deve ser força. Eu não estou com a tabela 6147, mas é uma outra nomenclatura, outros, pô. E acho que assim, você deve perguntar realmente ao Cláudio, porque ele é o fiscal, entendeu? Mas com certeza não é. Você não tem um código inventado, né, no caso. Mas com certeza não é energia elétrica. Vem na conta de energia elétrica, mas é outro nome. Carlão, tem Oi. um código assim que fala de demais serviços, que é o 17099. O que não se É, encaixar não pode utilizar esse? é o que eu entendo que sim, mas para evitar, que normalmente eles falam assim, há demais serviços, mas falam assim, para não ficar genérico, para não sei o quê, às vezes tem uma solução de consulta da Receita, entendeu? De qualquer forma,
Depois a gente até vê, levanta aí pelo Cenofisco para ver se tem alguma coisa. Ou dia 20 mesmo, você formula a pergunta e faz isso ao Cláudio. Fala assim: "Olha, nós temos esse caso que tem essa natureza de rendimento, por mais que eu acho que assim, ele vai falar: olha, isso não tem a ver com REINF, isso aí é uma questão de natureza de avaliação tributária, aí não é conosco. Então, acho que ele vai passar um pouco por esse caminho, mas tudo bem. Que é uma coisa que antecede um pouco essa questão. A gente pode fazer esse levantamento já com o Cenofisco e confirmar com ele, já ir Aham, teoricamente com uma resposta pronta, digamos. aham. Porque com certeza, assim, energia elétrica ele tem um grupo. Por exemplo, você vê que tem algumas coisas que ele fala lá, transporte com exceção de tal item, item, item. Ele poderia ter lá energia elétrica com exceção do item lá do 6147. Ele não faz essa menção, entendeu? Então tem coisas assim que é força, tal, é que eu não estou realmente com a tabela e nem sei de cabeça, né? Então, Sueli, essas duas. Você faz algum pagamento? Porque a Sueli é da Dirac, né? Acredito que até tem algum pagamento nesse porte aí de coisas de energia pesada, não tem não? Não, fazemos sim. Conforme a Stephanie colocou, a conta de energia ela é composta por esses dois itens. A demanda, que aí a demanda é 6190, quer dizer, eu sempre faço confusão, as meninas que sabem melhor a especificação, mas é a composição mesmo de dois itens, sendo uma Uhum, parcela no 6190 e a outra no 6147. É, assim, a preocupação que eu especifiquei, ela está assim, no sentido de tipo da forma de escrituração, mas vamos pensar, vou pensar ainda aqui dessa com essa colocação que você fez, né? E não invalidando também perguntar ao Cláudio no dia 20. aham. Pois é, porque realmente o outros depois fica, você coloca como outros, bota como Pois é. genérico, aí passa muito como genérico, aí bota tipo assim, eu não sei e eu taco E aquilo aí, lá, entendeu? Porque é, eu lembro que tinha negócio de luz e força. Aí eu lembrava que quando era uma carga maior era força, e aí essa força eu não sei se isso está dentro de uma outra codificação. Mas assim, infelizmente, às vezes eles não especificam, não está. Se é 6190, deveria estar dentro de uma outra, de uma classificação específica, né? Não uma coisa assim para você botar outros, né? Mas aí não sei, deve ter uma solução de consulta, uma coisa nesse sentido. Mas a gente vê aí, e aí qualquer coisa a gente está até, se a gente descobrir um pouco antes, até repassa para vocês, não, tá ótimo. tá Obrigada. bom? Mais alguma coisa, gente? Bom não tá, mas foi o que a gente pôde, tá, gente? E o que a gente está tentando aí para nos ajudar mutuamente, né? Bom, então, se a galera, ninguém tem mais nada a falar, acho que a gente termina por aqui. Tu quer falar? Opa, é o silêncio do desespero? Também, né? Também, então penso que eu não estou também, não. Mas é isso. Lourdes, quer falar alguma coisa? Não, não, obrigada. Só lembrar aí de imprimir a lista de presença. E se o pessoal pudesse colocar aí o rostinho para a gente fazer um print da tela, é possível? Opa, então, É possível? Isso aí. A Claudinha pode fazer aí um print? Eu não consigo aumentar aqui, não. Isso aqui tudo é evidência objetiva. Igual testemunha, auditoria. testemunha, Igual auditoria. testemunha. Ai, ai. Foi, Claudinha? Deixa eu fazer um print aqui também. Ok, obrigada. Era isso mesmo, tá? Eu pedi para a Claudinha fazer isso e te passar, tá, Carlão? Tá bom. Tá ótimo. Obrigado, tá, gente? Obrigada, gente. Boa tarde para todos. Valeu, gente. Boa tarde. Obrigado, boa Tchau, gente. Boa tarde. tarde. Obrigada a Tá, vai vocês. estar vai tá gravado aí. Opa, tem a galera ali, hein?
Ih, ele, Carlos! Tem a galera, olha o Luiz aí, Ah, pessoal aí do IFS. Valeu, gente. Obrigado aí, gente. Valeu. Desculpa alguma coisa. Hoje fez o que é possível. Perdi a galera aí. Voltei. Valeu, meu povo. Um abração, Obrigado aí. tchau. Tchau, tchau. Valeu, boa tarde.